gravando? Tá gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Pinheiro. Essa apresentação ela faz parte da disciplina de terapia focada nas emoções sendo oferecida para a graduação da Rural. Eu sou tutor de mestrado, sou orientando, né, de mestrado da Ana Cláudia, né? Faço parte do Levica, sou terapeuta focado nas emoções pelo TFE Brasil e pela SEFT. E a apresentação de hoje é para a gente falar de como que a TFE trabalha, né? Assim, mais sobre a parte prática da abordagem, né? E a gente parte disso falando dos marcadores e das tarefas terapêuticas. Os marcadores, eles vão sinalizar para a gente quando tem uma dificuldade específica de processamento emocional da pessoa, do nosso cliente, né? Acontecendo durante o atendimento, né? Então, é daí que vai vir o caráter mais fenomenológico da abordagem, no sentido que a gente não... A gente até tem uma ideia pela formulação de caso, pelo que já vem sendo trabalhado, acompanhado, das principais questões do nosso cliente, do nosso paciente, mas o que vai guiar a gente são esses marcadores, né? A gente vai identificando determinadas questões específicas, como que aquela pessoa se conecta com as suas emoções, com esse processamento emocional. E aí a TFE, o Greenberg lá atrás, eu até coloquei aqui, né, alguns estudos que ele fez na década de 80, e se não me engano, até um pouco antes disso ele já estudava, mas não era ainda exatamente a TFE que a gente conhece hoje, né? Esses estudos aqui que eu coloquei foi mais ou menos assim a base que veio desenvolver o que seria a TFE, porque, por exemplo, tem um artigo dele que eu não coloquei aqui, que é ele fazendo o trabalho com cadeiras na Gestalt terapia, né? Ele estudou a Gestalt, estudou a CP, né? E aí depois, a partir do que a gente vai chamar, né, dessa análise de tarefas, né, que foi o método que ele desenvolveu para analisar especificamente o que acontece de diferente ali durante a terapia que ajuda as pessoas, né? Então, ao longo das pesquisas, ele foi percebendo que existem questões específicas, né, que seriam esses marcadores, né, e ele foi analisando os casos bem-sucedidos, né, ao longo da terapia e foi vendo o que acontecia ali como um certo padrão para facilitar esse processo de mudança no sentido mais produtivo em termos terapêuticos, né? E aí, a partir daí, ele foi desenvolvendo as tarefas terapêuticas, que vão ser essas intervenções específicas, né? A gente percebe que tem um marcador, para cada marcador vai ter uma tarefa terapêutica específica, uma maneira que a gente vai intervir para auxiliar os nossos clientes a acessar aquela experiência emocional de uma maneira mais produtiva, visando em última instância, assim, transformar esses esquemas emocionais, transformar esse processamento emocional que, a princípio, apresenta uma dificuldade, para, ao longo dos atendimentos, aquilo ir se transformando, né? Então, é aqui que a gente vai entender realmente como que uma emoção transforma outra emoção, que é a partir desse trabalho, dessas experiências emocionais, né? E aí, aqui, eu gosto muito de... Esse slide eu montei para uma aula que eu vinha falando sobre o histórico da TFE, né, do desenvolvimento, e é legal a gente perceber que lá, desde o início, ele já vinha falando dessa ideia de processo, de padrões de mudança, então, toda essa perspectiva, assim, de como a coisa acontece durante o atendimento para a pessoa realmente mudar, né? E aí, acho que a TFE ela tem três grandes marcadores, vamos dizer assim, né? Que vão ser as questões inacabadas, o criticismo e marcador de ansiedade, preocupação. Hoje eu vou falar mais da questão inacabada, né, da cadeira vazia, e eu trouxe também alguns outros marcadores que eles também vão ser importantes, eles também vão acontecer, mas eu tenho um entendimento que muitas vezes eles acontecem assim, o que a gente vai chamar de microprocessos. Eu estou, por exemplo, trabalhando uma questão inacabada, que eu já vou falar logo mais o que é, e aí diante disso surge um novo marcador, que, por exemplo, eu estou falando lá do meu pai, da minha mãe, de repente eu travo, tenho uma emoção suprimida. Isso pode ser uma interrupção do self, eu vou falar um pouquinho assim, de uma maneira um pouco mais superficial,
como que se trabalha, né? E aí a TFE ela vai descrever as tarefas assim, em algumas categorias, né? Tem as tarefas relacionais e empáticas, que aí vai ser assim, relacionais é mais sobre como começa a terapia, a construção do vínculo, da relação terapêutica. As tarefas empáticas, né? Como o próprio nome diz, né? Elas vão ter esse caráter mais profundo da relação terapêutica, que é do nosso acompanhamento empático, de a gente se afetar pelo paciente, conseguir acessar a própria experiência dele, de a gente ser uma espécie de farol também, né? À medida que eu vou atendendo, eu vou sendo afetado e eu vou me expressando, colocando isso para o paciente, vou me aproximando daquilo que é mais importante. E eu acho que essas são dois tipos de tarefas que, na verdade, eles vão estar na base de todo o atendimento ao longo da terapia, né? Não é algo assim, uma técnica especificamente, né? E aí vão ter as tarefas de dramatização, né, que algumas pessoas que conhecem a TFE conhecem principalmente por conta delas, né, que é o uso das cadeiras. Geralmente nessas tarefas de dramatização a gente vai estar usando a cadeira. E aí vai ter tarefas lá de reprocessamento, tem mais um nome que me faltou agora. Mas, falando das tarefas de dramatização, elas vão ser tarefas expressivas que buscam auxiliar o cliente a entrar em contato com partes ou aspectos de si ou de terceiros, né? Então, quando a gente pensa numa questão inacabada, que é quando eu tenho uma dificuldade emocional relacionada a uma pessoa, a uma figura de apego, então a gente vai colocar, geralmente, duas cadeiras, em um vai ser esse lado experiencial do cliente, que é o próprio cliente, a maneira que ele sente, como ele se afeta, que está mais relacionado ao sofrimento, né? Ele fala a partir da sua própria experiência, e aí do outro lado a gente vai colocar essa parte que está em conflito, né? Que aí pode ser na questão inacabada. Geralmente é uma figura importante da vida da pessoa, né? Assim, um pai, a mãe, um filho, um marido, um ex-marido, alguém que já faleceu. Então, ou quando a gente vai falar do criticismo e da ansiedade, vai ser esse aspecto do self, essa parte crítica que eu tenho dentro de mim, e aí eu coloco ali para fazer esse diálogo, né? Como que acontece esse conflito aqui dentro, né? E aí, a partir dessas tarefas de dramatização, a gente consegue ajudar o cliente a evocar, acessar, expressar suas emoções e outros elementos que vão estar relacionados aos esquemas emocionais, né? E aí, a partir disso, a gente possibilita processar essas experiências com novas experiências, né? Então, falando propriamente das questões inacabadas, né? Elas vão estar, esse marcador ele representa a presença de sentimentos antigos e persistentes em relação a pessoas específicas ou situações dramáticas do passado. E aqui a ênfase nesses sentimentos antigos é importante, porque a gente também vai ter algo chamado questões atuais, que é, por exemplo, eu tenho um problema com o chefe no trabalho, às vezes uma relação com o filho, mas necessariamente é algo assim mais do momento, daquela situação que eu venho vivendo, não tem essa coisa assim, que me perpassando da minha vida ao longo do tempo, e que de uma maneira assim mais profunda, mais entranhada com outras questões da vida, né? E aí esses sentimentos, eles tendem a ser resultantes, né, de dificuldades relacionais ou de situações que deixaram marcas profundas, especialmente devido a necessidades não atendidas, né? Então, geralmente, quando a gente vai atender esse tipo de situação, quase sempre as pessoas vão estar falando lá de trás, de quando elas eram crianças, de quando elas eram adolescentes, de uma situação específica com o pai, com a mãe, com algum irmão, com algum avô, com algum parente ali, né? Mas não necessariamente precisa ser um parente, né? Eu já ouvi casos, por exemplo, assim, de a pessoa ter uma questão inacabada relacionada a Deus quando ela perdeu alguém importante na vida dela, com um cachorro, por exemplo, né? De a pessoa perdeu o cachorro e aí tinha uma grande culpa relacionada àquela perda, né? E aí dá para colocar o cachorro ali na cadeira, Deus na cadeira, né? Mas isso são, assim, exceções, né? Geralmente são pessoas que fazem parte da história de vida da pessoa e que tem esse vínculo de apego, né? Esse vínculo relacional mais importante, né? Geralmente essas questões vão surgir quando aconteceu alguma invalidação, negligência, um abuso ou ausência de reconhecimento, né?
basicamente, assim, a pessoa tinha as necessidades dela ali e não foram atendidas ao longo da vida ou em contextos específicos lá de trás, né? E aí, isso tende a ter um impacto na vida atual, na maneira da pessoa se relacionar, às vezes, por exemplo, se relacionar no sentido mais abrangente mesmo, né? Assim, com amigos, em novos relacionamentos, ou, por exemplo, eu tive uma questão como filha, com meus pais, e aí agora eu me tornando pai, eu tenho uma questão com meu filho, e aí, às vezes, as coisas podem se relacionar dessa forma e vai afetar a maneira que eu me sinto, a maneira que eu acabo reagindo às situações e que eu me percebo também. E aí, assim, eu dei como referência, né, o capítulo de questões inacabadas desse livrinho aqui, que é o Clínica das Emoções, que acho que foi o primeiro livro escrito em português sobre terapia focada nas emoções especificamente, né? Ele foi escrito pelo Marco Mendes e pelo Greenberg, né, que é o criador da abordagem, e o Marco é quem trouxe a abordagem, dá os cursos aqui no Brasil, né? E aí ele vem falando um pouco dessa história do apego, e eu achei que, assim, para a gente resumir, quando a gente vai falar da teoria do apego, desses aspectos relacionados ao apego, a gente vai estar falando mais nesse sentido de segurança, conforto, proteção, desse senso de segurança a partir da relação, né? E a identidade, ela vai estar mais relacionada ao reconhecimento, à validação, à autoestima, né? Então, no primeiro caso, assim, eu me senti assim desamparado, que eu não fui protegido, que eu não me sentia seguro. Já na identidade, a gente vai ter questões mais relacionadas ao meu valor propriamente dito, né? Do tipo assim, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu nunca me senti importante para essa pessoa. Geralmente vou ter essa mudança de matemática que estão muito próximos, mas que tem pequenas diferenças, né? E a gente acaba vendo isso ao longo dos atendimentos, né? As questões a relação com as pessoas significativas também é uma forma de regulação emocional, né? Então, por isso que isso vai ter uma grande importância quando a gente está falando, né, dessas pessoas lá de trás. Quando a gente pensa numa criança, no adolescente, essas relações elas ocupam um espaço ainda mais importante e nesse sentido da regulação emocional, né? Por exemplo, se eu sou uma criança, estou sofrendo bullying lá na escola e eu não tenho meus pais ali cuidando de mim, me protegendo, é uma coisa. Agora, se eu vejo que meus pais estão lá, estão indo atrás, estão me acolhendo, isso vai gerar uma outra coisa, né? E aí ele traz também uma breve discussão sobre trauma relacional, que é mais um sentido mais abrangente assim dessas dificuldades relacionais ao longo da vida, né? Lá de trás e que vão ter esse impacto assim ao longo da vida da pessoa, né? Então são questões importantes para a gente estar atento quando está fazendo algum atendimento e, sobretudo, quando tem uma questão inacabada presente, né? E aí, como eu falei, né, para cada marcador, a gente vai ter uma intervenção específica, né, que são as tarefas terapêuticas, né? E aí, uma das mais conhecidas na TFE é a cadeira vazia, que não é exclusiva da TFE, apesar que a TFE ela tem um uso específico, né? Mas ela originalmente foi desenvolvida no psicodrama e ela passou a ser mais conhecida pela Gestalt terapia, que foi a partir daí que o Greenberg tomou conhecimento, né? E eu acabei não falando, quando o Greenberg fez análise de tarefas, né, ele começou, por exemplo, com as cadeiras, né? E aí a gente vai ver, quando a gente fala assim, que é uma análise sistemática do que acontece, né, do processo, ele montou esses esqueminhas que acabam sendo um pouco mais confusos, né, para a gente entender assim, mas depois eu vou falar de uma maneira mais simplificada, né? Mas aí a gente vai percebendo, né, que tem algumas etapas, alguns processos que acontecem na cadeira, e ele foi sistematizando isso de quais são as melhores formas de a gente intervir que vão ter uma tendência maior de ajudar a pessoa, né? Então, na TFE, né, quando a gente está trabalhando com questões inacabadas, a gente vai orientar ali o cliente, olha, estou vendo que tem uma questão aí antiga com essa pessoa, né? Vamos pegar o pai aqui como exemplo, né? E talvez tenha um trabalho que a gente pode fazer que vai te ajudar, né? A gente trabalhar, fazer esse diálogo. Então, a gente orienta ali a pessoa, assim, a fazer essa divisão, né? Porque, geralmente, a gente vai estar atendendo, assim, frente a frente com a pessoa, ou quando é um atendimento online, aqui na própria tela do computador, né? E aí, no diálogo, a gente geralmente usa duas cadeiras,
um lado vai ser a própria pessoa, no outro lado vai ser essa pessoa significativa, e aí a gente vai ajudar a pessoa nesse diálogo imaginário, é mais uma representação daquilo que acontece dentro da pessoa do que da própria realidade, né? E aí é um cuidado importante para a gente tomar, porque nem sempre aquilo que é trabalhado na consulta, nesse sentido da tarefa terapêutica da cadeira vazia, vai ser aplicado na vida real, né? Porque a gente está partindo assim, de uma representação interna dos esquemas emocionais da pessoa. Então, às vezes, eu chego aqui, vou fazer uma intervenção e eu boto a pessoa para conversar com o pai e o pai reconhece, por exemplo, que errou lá atrás. Não necessariamente ela indo conversar com o pai hoje, isso vai acontecer. Então, é importante a gente também ter esse cuidado até para orientar os nossos clientes, né? Então, vão ser utilizadas duas cadeiras, né? Uma para o self-experiencial, que é o próprio cliente, né? Que vai estar ali falando desse lado que está sofrendo, e o outro, a pessoa significativa, né? E aí, a partir disso, a gente vai ajudar o cliente a se expressar, a explorar as reações diante do outro, né? O que acontece ali com ele de uma maneira mais abrangente mesmo, né? Aí a gente depois vai especificando essas reações, né? Então, a gente geralmente, ó, como é que é estar diante do outro, como é que é estar ouvindo o outro falando isso para você. Então, é mais essa coisa mais geral, e aí depois a gente vai especificando, né? E a gente também vai ajudar ele a ganhar consciência desse processo, né? E quais eram as necessidades que estavam ali presentes e que não foram atendidas, né? Então, aqui é esse esquema, assim, bem mais especificado, assim, de como que vai acontecendo esse processo. Mas o Marco, quando ele foi traduzir, né, foi escrever esse livro, ele achou que talvez fosse um pouco mais complicado, né? A gente só está ali lendo e pega esse esquema e entender exatamente o que é para fazer. Então, ele dividiu em 4 etapas, e essas 4 etapas, elas vão basicamente servir para todas as tarefas terapêuticas, né? Que a gente vai ter um marcador, a gente vai ter uma tarefa, a partir da identificação desse marcador, a gente vai ter a tarefa terapêutica, e a partir dessa tarefa, a gente vai ter um processo ali acontecendo com a pessoa, que, embora a gente entenda que, pelas pesquisas, é mais ou menos isso aqui que a gente busca, na prática, cada pessoa vai ter o seu próprio processo, né? Então, mais uma vez, né? A gente, quando conhece a TFE, tem muito essa ideia da cadeira, mas, na verdade, o menor tempo ao longo de todo o processo é fazendo essas tarefas, né? A gente passa muito mais tempo ali na relação empática, na própria relação com o cliente, ou então criando o significado dessas experiências que a gente fez nessas intervenções mais de dramatização, né? E aí, voltando aqui, falando das etapas, né? Uma vez que a gente identifica o marcador, a gente vai ajudar ali o cliente, né, a organizar, por exemplo, assim, a fazer essa separação das cadeiras. Quando é um atendimento online, né? Geralmente eu oriento a pessoa quando eu suspeito que eu já vou fazer alguma coisa assim, de para o atendimento que vem, de repente deixa uma cadeira aí sobrando, um banquinho, algum lugar que você possa sentar, porque quando é no consultório presencial, geralmente a gente já consegue deixar isso pronto, né? E aí, a segunda etapa seria a gente ajudar a pessoa a expressar esses dois polos em conflitos, né? Geralmente, a gente começa por aquele que, vamos dizer assim, gera o sofrimento, gera as dificuldades emocionais, que aí aqui, por exemplo, vai ser a outra pessoa significativa. Até é possível começar pelo lado do self-experiencial, quando a pessoa já está ali ativada, né? Já está com, vamos dizer assim, com o próprio esquema emocional acontecendo. Mas, geralmente, a gente coloca ela do outro lado e vai pedir para ela falar como aquela pessoa. Seja seu pai agora, faça ele se sentir humilhado, faça ele se sentir abandonado. Então, a gente tenta representar como que a pessoa se sentia lá atrás. Então, costuma ajudar, assim, de, por exemplo, vamos dizer que era um pai alcoolista, chegava, batia no filho, mas, ao mesmo tempo, era um pai amoroso quando estava sóbrio. Então, a gente pode fazer, seja aquele pai que estava bêbado, chegando com aquele bafo de cachaça, que aí a gente traz assim, uma memória específica, uma parte específica daquela pessoa, e aí a gente vai fazer essas trocas, né? Então, geralmente, a gente pede para ser primeiro essa pessoa significativa, que é no intuito de justamente ativar os esquemas emocionais ali, ativar uma reação no outro. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente tende a trocar de cadeira,
volta a ser o self experiencial, e aí a gente faz algo mais ou menos assim, ó, como é que é ouvir isso agora? O que está acontecendo aí agora, depois de ouvir essas coisas, né? Então a gente busca ajudar a pessoa a acessar aquela experiência que provavelmente ela vem sentindo em várias vezes ao longo da vida, ou que acontecia lá atrás, e aí a gente vai buscando esse diálogo, né? Então ela vai acessar aquela experiência, geralmente vão ser emoções mais secundárias nesse primeiro momento, ou então primárias desadaptativas, né? Por exemplo, pode vir aí vai ser secundário o que eu vou falar, né? Uma raiva mais de irritação, uma frustração, e pouco a pouco a pessoa vai entrando em contato com aquilo que tende a ser mais profundo, né? E aí a gente chega nesse lugar, geralmente, expressando essas necessidades, né? A pessoa está ali, você não podia fazer isso comigo, você me abandonou. E aí o terapeuta pode fazer algo do tipo, o que você precisava naquele momento? O que você precisa agora? E quando a pessoa acessa as necessidades, isso ajuda ela também a acessar essa emoção mais central, né? Do tipo, eu estou ali falando da raiva e aí, de repente, eu precisava ser protegido por você, né? Pegando até aquele exemplo do bullying, por exemplo. E aí a pessoa pode se conectar com uma emoção de abandono, uma tristeza mais melancólica nesse sentido, né? E aí a resolução vai ser nesse campo aqui, ó, de afirmação do self, assertividade do self, responsabilizar o outro. Mas o que é importante aqui, quando a gente está fazendo esse trabalho com as cadeiras, não necessariamente a gente vai passar por todas essas etapas em uma única sessão. Então, às vezes, por exemplo, quando são casos mais difíceis, né, pode ser que a gente fique só no lado experiencial, por exemplo. Como é que é estar diante do outro? Como é que você se sentia lá atrás? Mas para ajudar a pessoa a perceber esse processo, a ganhar essa consciência, a ela conseguir perceber como que ela se afeta, o que acontece com ela. E aí pode ser que a gente faça uma troca, pode ser que a gente só fique nessa parte de ela conseguir expressar as necessidades, reconhecer isso, né? Então, vai ser algo de acordo com o próprio processo da pessoa. Vão ter casos que a gente consegue fazer uma cadeira inteira e chegar lá na resolução, mas essa não costuma ser a regra, né? Geralmente, até quando a gente pensa no próprio conceito de processamento emocional, transformação emocional, se a gente está buscando novas experiências para sintetizar com esses esquemas que já estão ali presentes, geralmente a gente precisa fazer isso algumas vezes, né? E aí, pouco a pouco, a pessoa vai tendo novas experiências ali, vai criando algo novo dentro dela, né? Então, as resoluções, né? As pesquisas da TFE foram mostrando que tem alguns caminhos que, geralmente, quando a pessoa chega nele, tende a ajudar, né? Mas não necessariamente vai ser dessa ordem. Às vezes vai ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, às vezes ela chega num lugar primeiro, né? Por exemplo, uma autoafirmação do self, que é eu olhar lá para minha criança e, olha, eu precisava ser protegido, eu era só uma criança, nenhuma criança deveria viver isso, passar por isso. Então, pouco a pouco, as pessoas vão integrando outras informações novas, né? Mas a afirmação do self, é basicamente isso que eu falei, né? De a pessoa reconhecer que é um sujeito que tinha necessidades e direitos, que, quando eu estou falando geralmente lá de trás, a gente vai estar falando dessa criança. Então, aquela criança ela precisava ser cuidada, precisava ser protegida, precisava ser amada. E aí, a gente tem que ficar atento, porque nós, terapeutas, às vezes a gente pode ter esse entendimento, que é isso que a pessoa precisava naquele momento. Mas a ideia aqui é que isso parta do próprio cliente, do próprio processo dele, de ele reconhecer o que era importante para ele, né? Então, tudo aqui que eu vou estar falando, a gente vai estar assim, mais como um facilitador para ajudar o cliente a chegar a acessar essas experiências, né? Então, essa nova visão de si e do outro, né? Vamos dizer que eu entendia que meu pai era negligente comigo, nunca estava presente. Pode ser que surja algo do tipo de eu começar a perceber que não, é porque ele precisava estar trabalhando, precisava estar fora de casa, não tinha muito tempo, era uma vida corrida, ele estava fazendo o melhor que era possível, mesmo tendo as minhas necessidades reconhecidas, eu também entendo que a outra pessoa tinha seus problemas. Às vezes pode acontecer, até nesse trabalho das cadeiras, né, de o outro, né, que gera esse conflito também ter necessidades ali, isso é importante, né, você sendo seu pai agora, o que você precisava naquela época, como é que era para você, então isso pode ajudar a pessoa, né.
Esse processo de luto, ele vai mais num sentido, assim, de aceitação de como que as coisas foram, né? É uma espécie de lamento, mas não naquele sentido de ficar remoendo, mas isso não deveria ter acontecido, mas infelizmente foi assim. A pessoa, se ela tem um entendimento mesmo, assim, uma criação de significado sobre aquela história lá de trás, e aí, assim, isso ajuda a diminuir esse conflito interno, né? E a responsabilização assertiva do outro é isso, né? Que vai estar relacionada muitas vezes com essa autoafirmação, né? Você era o adulto da relação, você precisava cuidar de mim, você precisava estar junto comigo. E aí é que é importante a gente frisar esse assertivo, né? Porque a raiva, ela pode vir de duas formas. Ela pode vir no sentido mais de uma reclamação, do você não fazia nada direito, você não cuidava mais de mim, você não me dava atenção. E tem uma raiva que ela é empoderada, né? Olha, eu precisava disso, você tinha que fazer isso por mim. Eu merecia ser cuidado, eu merecia ser bem cuidado. Então ela vai ter esse caráter assim que ela traz um empoderamento para a pessoa, né? E aí até as pesquisas em TFA ela vai mostrar que tem 3 emoções primárias que quando a gente geralmente chega nela, ajuda, que são a compaixão e a autocompaixão, né? Que, por exemplo, ela pode entrar nesse sentido da visão de si do outro, né? Eu entender que meu pai, tava ralando pra caramba, não tinha uma vida fácil, tinha também suas dificuldades. Eu, de certo modo, compreender as dificuldades dele, do porquê que ele não conseguia estar ali presente. Ou eu também olhar para mim, né? Às vezes a pessoa ela pode ter assim, uma visão de eu era uma criança muito difícil, eu dava muito trabalho, eu merecia mesmo apanhar. E aí começa não, eu estava sozinho, eu precisava de alguém, eu precisava de ajuda. Então, compaixão ela vai nesse sentido, né? Tem a tristeza do luto, né? A gente geralmente fala muito dessa tristeza melancólica que traz um sofrimento, mas essa tristeza do luto é uma tristeza da aceitação mesmo, né? E que permite, assim, seguir em frente. E a outra vai ser essa raiva empoderadora, né? Que eu consigo me trazer essa autoafirmação, reconhecer minhas necessidades, impor algum limite. E aí, alguns cuidados importantes, que aqui não é só para cadeira vazia, para o marcador de questões inacabadas. Isso aqui vai ser para terapia como um todo, para outros marcadores como um todo, né? Então, mas falando especificamente de questões inacabadas, a gente precisa tomar um certo cuidado quando a outra pessoa significativa era abusiva, por exemplo, sobretudo em casos que a pessoa tem um trauma. Por exemplo, assim, eu sofri um abuso do meu pai, do meu tio. Geralmente, se essa outra pessoa era muito abusiva, tem assim a capacidade de me desregular, é comum a gente não fazer essa troca de cadeira e colocar a pessoa para ser essa pessoa abusiva, né? Então a gente tende a ficar mais nesse lado do self-experiencial e trabalha a partir disso, né? Alguns casos isso pode acontecer de a gente, quando a gente percebe que a pessoa tem uma força e tal, de botar ela para ser essa pessoa, essa figura mais agressiva, mais abusiva, mas via de regra não é o que a gente faz, né? Aí são casos assim bem mais específicos, né? Uma outra coisa importante que vai estar até relacionada com essa primeira é a gente sempre estar atento à janela de tolerância emocional, né? Então, por exemplo, às vezes eu peço para a pessoa imaginar ali o pai na outra cadeira e aí vem uma carga afetiva muito forte. E aí a ideia é que a gente, assim, a gente quer que a pessoa acesse as suas emoções de uma maneira que seja, assim, produtiva, que ela consiga criar sentido, perceber suas necessidades, consiga manter o diálogo, consiga se manter em contato de uma maneira, assim, que, embora difícil, mas tolerável no sentido de ela conseguir funcionar mesmo ali na terapia, né? Então é algo que a gente sempre vai estar atento a isso, né? Porque a gente vai privilegiar, na verdade, o processo da pessoa e não necessariamente intervir como uma técnica, no sentido de, agora você falou que você precisava, troca de lado, troca de lado. Não é bem isso, a gente tem que estar atento a como que a pessoa está experienciando aquele processo, e por isso mesmo que nem sempre a gente vai fazer uma cadeira todas as fases, né? Porque a ideia é que a gente ajude a pessoa a processar aquelas emoções que estão atreladas a seus esquemas emocionais e a gente passa mais tempo num lado, mais tempo no outro. Uma coisa que é bem comum, né, é essa desesperança em relação a essa pessoa significativa, né, do tipo, meu pai sempre foi assim, ele já é um idoso, agora ele não vai mudar. E isso a gente pode entender como
uma espécie de bloqueio, né? Assim, de a pessoa, nem vale a pena eu me esforçar, tipo, de novo vou ter que ficar falando disso, né? E aí aqui a gente vai ajudar a pessoa a lidar com isso, né? Reconhecer isso. A gente acompanha ela nessa dor do tipo, é tanto tempo isso acontecendo que, assim, tem nem mais esperanças disso ser diferente, né? Então é algo mais para a gente também estar atento. Esses bloqueios emocionais, eles podem acontecer de várias formas, né? Daqui a pouco eu vou falar do marcador de interrupção do self, que é esse bloqueio, né? Mas pode acontecer de maneiras mais sutis, né? De a pessoa estar ali se expressando e, de repente, fica como se ela se engasgasse emocionalmente, né? Assim, vê um nó no peito, um nó na garganta, de não consegue mais falar. Então, são sinais sutis para a gente estar atento e ajudar a pessoa a processar isso, né? Verificar se ela realmente está em contato com o outro, né? Por exemplo, quando eu vou fazer o atendimento, principalmente online, né? Que a pessoa fica frente a frente aqui comigo, quando é online, eu peço para ela pegar uma cadeira e fica aqui assim, boto uma outra cadeira aqui, eu tento só ver se eu consigo ver ela dos outros lados e falo algo do tipo assim, ó, me esquece um pouco, só acompanha a minha voz, mas entra em contato com essa outra pessoa, né? Aí por isso que, até desse último tópico, né? As memórias episódicas podem ajudar, né? No sentido, ó, traz aquele pai que te batia, coloca ele ali. Como é que era a roupa dele? Como é que é o olhar dele? Para a gente ter certeza que a pessoa ela realmente está em contato com essa parte ali, com aquela representação da pessoa, né? E isso vai também servir para outros marcadores quando a gente está falando assim de um criticismo, de um preocupador. Então, a gente precisa que a pessoa realmente assim esteja conectado com o outro e não meio que assim falando para a gente, e aí quando eu estou diante dele eu sinto raiva. E aí a gente pode, então diz isso para ele, eu fico com raiva quando você faz isso comigo. Então fazer esse diálogo assim, em primeira pessoa e diretamente com o outro. Você fazia isso comigo, eu me sinto assim, e não narrando para a gente terapeuta, né? E uma coisa muito comum é a presença de outros marcadores, né? Que vão ser assim espécies de microprocessos dentro desse marcador maior, que aí é bem comum, por exemplo, eu estou trabalhando um criticismo, e aí, de alguma maneira, eu lembro como meu pai me tratava lá atrás. Eu estou falando, eu estou na cadeira, e aí, de repente, eu entro num processo de vulnerabilidade, de uma angústia devastadora de é tanto tempo que isso está acontecendo que eu perco as forças, pode ser uma interrupção do self. Geralmente, a gente vai ter esse marcador mais central, mais importante acontecendo, pode ter esses microprocessos acontecendo, e aí a gente atende a eles, porque provavelmente eles vão atrapalhar esse processo de dar continuidade, né? De a gente conseguir seguir, por exemplo, se eu não consigo me expressar as minhas necessidades, expressar as minhas emoções, isso vai impedir que eu tenha um processo de mudança, que eu consiga assim, ter novas experiências. Então, o nosso foco vai ser, vamos ajudar a pessoa a lidar com esse bloqueio, né? E aí, basicamente, falando das questões inacabadas, é isso. Como essa aula é gravada, eu não posso passar um vídeo, então vai ser um pouco mais teórico mesmo, né? E aí, assim, a princípio, essa aula ia ser mais para falar das questões inacabadas mesmo, na cadeira vazia, mas eu aproveitei então para trazer alguns outros marcadores que eles também vão acontecer muitas vezes acompanhado desses processos maiores, né, por exemplo, uma questão inacabada, mas que eles também vão ser importantes, né? Então, quando a gente fala da interrupção do self, ela pode acontecer de duas maneiras. Uma, que é, geralmente tem uma parte da pessoa mesmo, quase como acontece com o self-crítico, com o self-ansioso, meio que impedindo a pessoa de acessar ou de se expressar, né? Então, basicamente é isso, a interrupção do self. Ela ocorre quando parte do self restringe a experiência afetiva dessa outra parte. Mas, às vezes, isso pode acontecer de uma maneira um pouco mais sutil, que é eu estou ali falando e me silencio, me desconecto da emoção, e aí, às vezes, a própria relação terapêutica, falar sobre aquilo ajuda a pessoa, né? Mas a gente também pode fazer de uma maneira que coloca essa parte que está interrompendo na outra cadeira e vai fazer esse diálogo parecido com o que eu descrevi agora da questão inacabada, né? E aí pode ser que envolva esses aspectos comportamentais, corporais, né? Que é essa expressão não verbal da pessoa, né? E além da própria interrupção da narrativa, né? Então, a interrupção do self, ela geralmente não é só que a pessoa para de falar,
mas vai ter toda uma expressão não verbal do organismo da pessoa reagindo àquilo, né? E aí a gente fica atento a isso, porque geralmente não é um processo consciente para o cliente, é mais uma percepção do terapeuta, e aí a gente vai ajudando a pessoa a perceber isso, esse fenômeno acontecendo ali, né? Então, pode acontecer por diversos motivos, né? Um receio da desaprovação do outro, um medo de ser julgado, um medo de se desregular, né? Do tipo, se eu começar a falar disso agora, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ficar bem. Às vezes, o próprio processo de desesperança, no sentido, nem vale a pena entrar nesse assunto, porque não adianta, não vai mudar nada. Então, valores e crenças, geralmente é no sentido do tipo, eu tenho uma questão com meu pai, mas eu tenho um valor muito grande de família, às vezes questões religiosas, né, de, por exemplo, assim, essa questão familiar muitas vezes vem uma questão de religiosa junto, às vezes questões de gênero, né, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que ela foi ensinada que mulher sempre tem que baixar a cabeça, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, e aí ela não conseguia expressar aquilo que ela precisava, né? Então, assim, porque ela estaria sendo uma má pessoa, uma má filha, uma má esposa, uma má mãe. Então, são questões que podem acontecer, né? E aí a gente pode trabalhar a partir da própria relação, né, descrevendo isso com a pessoa, sobretudo ajudando ela a entender como que esse processo acontece, né? E aí é reconhecer isso, né? Esse medo da desaprovação, esses valores, essas crenças, esse medo de se desregular, essa desesperança em relação ao outro, que às vezes a pessoa não está consciente disso, né? E aí a gente vai ajudar, a partir do momento que ela ganha essa consciência, reconhece que tem esse processo acontecendo, a gente ajuda a pessoa a acessar as emoções dela que estão sendo reprimidas, suprimidas, na verdade, né, que reprimidas pode ter um outro contexto, conseguir acessar as suas necessidades, reconhecer isso e, sobretudo, conseguir expressar, né, acolher essa parte que está sendo negligenciada, né. A angústia devastadora é um outro marcador, e aí para ele a gente teria esse autoapaziguamento compassivo como tarefa terapêutica. Ele vai se parecer um pouco com o marcador de vulnerabilidade, que aí nesse caso a vulnerabilidade é como se fosse uma questão mais atual, e geralmente está mais relacionada assim, a uma desesperança de, nunca vou conseguir dar conta disso, nunca vou melhorar, e aí a pessoa ela vai meio que perdendo as forças de reagir como se ela não conseguisse mais lutar. Nesse caso da vulnerabilidade, geralmente a gente vai fazer esse acompanhamento empático, de como é difícil para ela, buscando, a partir disso, ela conseguir, de alguma maneira, ali, se reerguer, se fortalecer. Né? Aqui na angústia devastadora, a pessoa ela vai apresentar um estado de extrema fragilidade, uma vulnerabilidade e uma desregulação, geralmente vai estar mais relacionada a questões antigas e familiares, né? Geralmente a necessidades não atendidas, né? Então, eu acho que essa que é a principal diferença. Enquanto que a vulnerabilidade está mais relacionada a um contexto mais atual, a essa perspectiva de futuro, uma certa desesperança, a angústia devastadora pode ter isso também, mas geralmente está com essa coisa assim, mais atrelada ao longo da vida e, sobretudo, com essas necessidades não atendidas, né? E aí, aqui, a gente vai ajudar a pessoa a acessar essas necessidades emocionais que lhe foram negadas, e a gente pode fazer esse trabalho de uma dramatização ou mesmo trabalho com imagens quando é algo muito difícil, né? Então, uma das coisas que ajuda muito aqui vai ser o próprio processo de autocompaixão. Geralmente, a gente vai fazer isso com essas memórias antigas. Por exemplo, aqui, quando a gente diz de oferecer nessas etapas, né, a gente vai identificar o marcador e vai fazer o autoapaziguamento compassivo, buscando gerar esse auxílio e experienciar esse alívio no sentido assim. Geralmente, a pessoa ela acessa essa angústia, um sofrimento enorme, quando ela vê como que era ser criança, como que ela se sentia sozinha, abandonada. E aí, a gente pode fazer isso de algumas formas. Colocar essa criança numa outra cadeira, e aí colocar essa pessoa para se relacionar com ela, né? Do tipo, olha ali o Tiago, quando era criança, chorando lá no quarto dele.
que ele precisa? O que você quer fazer por ele agora? E aí pode colocar a pessoa para ser essa criança e falar a partir desse lugar de como ela se sentia, de como era para ela. Isso é uma das formas. Se a pessoa ela não consegue falar com essa criança sendo ela, talvez a gente pode ajudar assim trazendo uma outra figura importante na vida dela. E aí pode ser às vezes assim, meu pai era assim, mas a minha mãe cuidava de mim. E aí pode ser, seja sua mãe agora olhando para essa criança, né? Eu fiz, por exemplo, recentemente com uma pessoa, eu pedi para ela, seja seu filho agora, vendo você sofrendo dessa forma, se sentindo tão culpado, e aí ele conseguiu, de alguma maneira, se acolher ali a partir dessa outra visão, né, do outro sobre si. Uma coisa que também pode ajudar é colocar assim, se a pessoa ela não consegue se acolher enquanto criança, do tipo, imagina seu filho ali agora vivendo exatamente essa mesma situação, ou então pedir para ela imaginar uma criança universal, uma outra criança que ela conhece, e aí tentar buscar ela acessar essa criança e acessar essas necessidades que não estão sendo atendidas e que ela mesma possa atender e se oferecer isso, né? E geralmente quando isso acontece, a gente vai chegar nesse lugar de um fortalecimento do self, né? As reações problemáticas é um outro marcador, e aí para ele a gente vai ter a revelação evocativa como tarefa terapêutica. Reações problemáticas, elas podem acontecer até mesmo ao longo da sessão, mas geralmente é algo que acontece no dia a dia da pessoa, quando ela vai ter uma reação, um comportamento ou uma resposta emocional que vai lhe trazer um estranhamento, uma perplexidade e uma surpresa diante daquela situação. Ela meio que não entende muito bem por que ela reagiu daquela forma, ela fica ali preocupada, pensando, refletindo, é do tipo, sei lá, eu estou andando na rua, vejo um pai andando de mão dada com um filho, e aí, de repente, aquilo mexe comigo de um jeito que eu não consigo compreender, né? Então, antigamente, lá em 2017, quando eu comecei a estudar, a gente costumava dizer que essa talvez fosse a tarefa terapêutica mais cognitiva. Hoje eu já entendo de uma maneira um pouco diferente, porque assim, o que a gente vai buscar aqui é ajudar o cliente a meio que preencher as lacunas dessa experiência que ele estranhou. Porque ele, num primeiro momento, é como ele só reconhecesse. Teve uma situação e eu agi de uma maneira estranha, desproporcional, que eu não entendo muito bem. Então, a gente vai tentar criar essa ponte de significado, né? Assim, o que aconteceu que gerou essa reação, né? Então, a gente meio que vai descrevendo um pouco aquela situação. Às vezes a gente pode até voltar um pouco, né? Assim, como é que você estava no dia anterior? Vai me contando assim o que foi acontecendo ao longo do seu dia, como que você acordou, o que foi acontecendo até chegar aquele momento, né? Então a gente vai meio que recontando aquela cena até chegar na reação específica, e aí a gente tenta meio que ir descrevendo, tentando criar esses links, né, entre a reação e o que aconteceu, construindo esse significado, né? Então é como se a gente fosse preenchendo essas lacunas do esquema emocional e pensando nessas novas possibilidades, né? As narrativas traumáticas, elas vão ter uma tarefa um pouco parecida com a revelação evocativa, né? Mas aqui tem uma pequena diferença. As narrativas traumáticas, né, geralmente vão estar associadas, como o nome diz, a traumas, né, situações lá do passado ou mais recente, e aí a pessoa ela tem uma grande pressão de fala. E, geralmente, quando ela fala dessa situação traumática, ela tem uma desorganização maior, uma ativação emocional maior do que quando é uma reação problemática, né? Então, aqui a gente vai focar, sobretudo, no reprocessamento dessas emoções, da criação de uma narrativa coerente, né, que às vezes a pessoa fica até meio confusa do que aconteceu ali, e uma explicação dessa situação toda e uma melhora, sobretudo, da capacidade da regulação emocional, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu sofri um abuso, e aí quando eu vou contar isso, eu sempre me desregulo e tudo mais. Então, aqui pode ser que eu vá fazer assim, recontar essa cena do abuso, mas de uma maneira assim, frame a frame, do tipo, vamos dizer que foi alguém da minha família quando eu estava dormindo,
E aí, assim, ó, volta naquela cena, como é que aconteceu? Ah, eu vi a porta sendo aberta. E aí, só de eu contar isso, já começa a chorar, a sentir muito. Então, ó, espera um pouquinho, fica com isso, como é que é? O que está acontecendo aí agora com você vendo a porta sendo aberta? Então, a gente vai processando a emoção de cada frame do que foi acontecendo naquela situação traumática, né? Então, a gente não quer só entender o porquê daquela reação, como é um pouco mais nesse caso das reações problemáticas, né? Que tem mais, aqui a questão é mais assim, a pessoa ela não entende muito bem e fica encucada com aquela reação que ela teve. Aqui não, aqui quando ela vai contar aquela cena, ela tem uma desorganização mesmo, né? Então, até quando a gente vê sobre trauma, é bem comum a pessoa assim, ter falhas na memória, ter uma narrativa ali um pouco mais bagunçada, de não conseguir entender, lembrar direito algumas coisas, né? Então, a gente vai ajudar ela a reprocessar isso e a atribuir novos significados, né? Então, por exemplo, é bem comum, às vezes em casos de abuso, né, a pessoa se colocar como culpada, de dizer que de alguma maneira contribuiu com aquilo, ou uma coisa que é bem mais complicada, que é quando ela percebe que de alguma forma ela gostou, que ela teve prazer com aquilo, e isso pode gerar um conflito absurdo para ela, né? Então a gente vai tentar assim pegar esses aspectos difíceis da emoção que mexem com ela e ajudar ela a processar cada um desses elementos, buscando essa reintegração, né? Eu achava que tinha mais coisa, mas não tem. Mas, basicamente, é isso. Tem um outro marcador que eu não coloquei aqui, que vai ser o da focalização, que geralmente é um marcador que acontece quando a pessoa ela tem uma sensação vaga, meio difusa, de não sabe muito bem o que está sentindo ali, e aí a gente pode ajudar ela, ó, vamos tentar abrir um espaço para isso, se conecta, vê o que te chama mais atenção, como que seu corpo reage. A gente vai meio que ajudando a pessoa a aumentar a sua capacidade de experienciação, de entrar em contato com a sua experiência e de compreender o que está acontecendo ali com ela, né? Isso às vezes também pode ser usado, né? A focalização, eu, por exemplo, costumo usar quando a pessoa, às vezes, ela traz muitas coisas, assim, tudo é muito importante, ó, vê aí o que é mais importante para você agora, o que mexe mais com você, o que te chama mais a atenção. Tenta falar a partir desse lugar. Então, acaba que é um marcador que ele meio que perpassa também como um micromarcador dentro de outras tarefas, né? De, por exemplo, às vezes eu estou numa questão inacabada e aí eu estou ali diante do outro e não entendo muito bem a minha reação de, ó, fica um pouco com isso, espera um pouquinho antes de falar, vê o que acontece. Então, a gente pode fazer de muitas formas, né? Então, hoje foi mais um grande resumo, assim, de algumas tarefas terapêuticas, né? Se alguém quiser saber algo mais especificamente, vai estar um pouco mais descrito aqui do livro da Clínica das Emoções. A questão inacabada, se não me engano, é o capítulo 6, e essas outras vai estar um pouquinho solta ao longo do livro. E é isso por hoje, gente. Até mais.